Então vamos lá, né, pessoal? Na aula anterior, eu estava falando com vocês sobre classes abstratas e interface, né? Eu até fiz um exemplo onde o principal conceito que eu coloquei para vocês é que as classes abstratas são classes que existem no mundo real, mas que não está disposto a aplicar ou transformá-lo em objetos reais. Geralmente você usa isso para representar conceitos que compõem novos objetos, como uma forma de abstração, tanto que é uma classe abstrata. Eu vou falar das características dela hoje. E eu tenho, por exemplo, também as interfaces, onde as interfaces são, nesse caso, comportamentos. O principal fato de ser uma interface, diferente de uma classe para uma interface, é que uma interface só tem comportamentos, só tem formas de interação, não tem nenhuma implementação, coisa que existe nas classes abstratas, como eu vou definir aqui hoje, tá? Então, classes abstratas e interfaces complementam o conceito de herança, tornam as propostas mais organizadas e mais adequadas. Ele também, nós temos que as interfaces, elas são, quando eu falei um pouco de herança, eu falei sobre herança múltipla, que era um conceito que Java não tinha. E as interfaces vêm para criar algum tipo de mecanismo interessante ou organizado para que você faça de forma talvez indireta herança múltipla sem os problemas que uma herança múltipla traz para uma fonte. A gente vai ver um exemplo aqui hoje, tá? Então, classes e métodos abstratos. Classes, elas são o topo de uma hierarquia e elas podem ser um pouco mais gerais, tá? O que é uma forma, como desenha uma forma, como aumenta uma forma, são conceitos de uma certa classe. Só que essas formas de... Quando eu falo da classe forma, como que eu desenho uma forma? Isso não faz sentido, mas toda forma é desenhada. Como que eu aumento uma forma? Do ponto de vista da classe forma, ela não faz sentido, mas toda forma tem que ter um método de escala. Vocês entendem essa observação sobre desenhar e aumentar da classe forma? Sim ou não? Ninguém Sim. está me ouvindo? Então, a dinâmica é que existe a classe forma, só que forma a gente fala que é um conceito abstrato. Toda classe forma, objeto que respeita a ideia de forma, tem que ter um método desenha ou um método aumenta, só que forma não tem esse método. Não faz sentido desenhar ou aumentar uma forma. Tá? Então essas alterações elas fazem sentido, mas eu não tenho que implementá-las na classe forma. Então a solução é o que eu chamo de métodos abstratos. O que é um método abstrato nesse cenário? Então eu tenho a classe forma, tá? Então a classe forma, ela tem o abstrato, que é desenha. Ou seja, é um método que não tem implementação, mas que se alguém herdar forma, obrigatoriamente tem que ter essa função. Senão não faz sentido. Isso fica claro? Então o círculo, quando ele estende forma, ele é obrigado a fazer um override, a sobrescrever desenha. Se ele não sobrescrever desenha, não vai poder ser compilada. É entendível essa primeira observação? É mais ou menos como se fosse o seguinte: eu tenho aqui um carro e o carro tem que ter um motor. Aí eu faço um carro, defino um carro de uma certa marca e eu não coloco o motor. Ele é um carro? Eu não entendi, Acho que não. Não eu tem não motor. entendi, cara. Não entendeu? Não entendi? Qual que é? Eu perdi quem falou aqui. Eu fico muito perdido com esse negócio de carro. Beleza, então vamos falar cerveja. Melhor? Vamos ver. Uma cerveja é algo Ah, alcoólico. não, eu gosto de carro. Então nós vamos falar de suco. Beleza. Todo suco, Bora. Sucozinho? suco tem que ter uma fruta, não tem? Pelo amor de Deus. Tem.
Todo suco tem que ter uma fruta, né? Sim. Então, se eu estender suco e não colocar uma fruta, ele é suco? É Não. uma água. Não. Água doce. Então, não é suco. Então, se eu criar uma classe suco, é uma classe abstrata. Porque não existe suco aleatório. Ele tem que ter, vamos supor, uma função que chama getFruta, que me retorna a fruta do suco. Beleza? Só que, quando eu faço a classe abstract class suco, public abstract, sei lá, fruta, getFruta, ela não existe do ponto de vista de suco. Mas quando é suco de laranja, extend suco, eu tenho que dizer que aquela função me retorna uma laranja. Isso fica claro? Aham. Se eu fizer um suco que não pode me dizer qual é a fruta que foi feita, para mim não é um suco. Então é meio que um contrato. Eu defino o suco, falo o que tem que fazer, mas eu não falo como. E quem falar que respeita aquela ideia tem que ter um suco, tem que ter uma fruta envolvida, tem que implementar aquela função que estava pendente. Ficou mais claro? Trocando de carro para outra coisa? Sim, ficou mais claro, sim. Beleza. Então, seguindo aqui a discussão, tá? Brincando um pouco. É mesmo ideia de interface, para quem lembra de que eu falei de interface na aula passada, não foi? Não é a mesma ideia de interface? É. É a mesma proposta de interface, tá? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Continuando aqui, vamos lá. Beleza. Então, classes abstratas não permitem criar instâncias de objetos. Então, se eu fazer com a classe abstrata, eu não posso dar new nela. Eu não posso dar new suco, nem outras coisas, entendeu? Mas eu posso definir. O método abstrato é um método que não possui uma implementação. Então, ela só é útil para estender. Se eu não estender aquela classe, não faz sentido. Então, ela serve para aglomerar elementos. E se eu tiver uma classe abstrata que não tenha nada implementado e todos os métodos são abstratos, ela, no fundo, é uma interface. Dá para entender essa ideia? Sim. Aí, tá desmutado. É para estar desmutado mesmo. Não, que eu tava desmutado o tempo inteiro. Ah, entendi. Pegou no pulão. Beleza. Pegou no gulão. Então, seguindo a jogada. Bem, então aqui vamos brincar. Vou estar com defeito no slide. Mas eu tenho a classe forma. Ela é uma classe hoje abstrata, que tem a função desenhar. E ela declara a função desenhar, mas ela não implementa. Fica claro? Ok. O círculo, ele herda de forma. Mas ele, para herdar de forma, ele herda a declaração de desenhar. Mas ele é obrigado a fazer o quê? Implementar o método desenhar. Assim como o triângulo, que implementa a forma, e o retângulo, que vai implementar a forma. O quadrado não implementa desenhar. Por quê? O que é um quadrado? Um retângulo de lados iguais, não é assim? Sim, é o retângulo com o mesmo lado. Então, a implementação do desenhar do retângulo não é a mesma do quadrado? Porque, por sorte, no retângulo tem lados iguais? Sim, sim. Então, repare que o quadrado, quando ele herda a declaração. Mas ele não reimplementa a função desenhar. Beleza? Ok? Beleza. Joia. Então, continua a olhar. Nessa dinâmica, eu tenho o seguinte. Métodos estáticos podem ser abstratos? O que é um método abstrato? Por que um método estático não pode ser abstrato? Alguém sabe dizer?
Nem imaginação? O Pensar, método, pensar. se eu defino um método abstrato numa certa classe, é porque ele não tem implementação, correto? Correto. Correto. Quando eu falo que ele é estático, é porque antes de criar a classe, aquelas definições já existem comum para todos os elementos dela, correto? Correto. Então, Correto. se eu definir que o método é estático, eu não posso garantir que todas as instâncias tenham a mesma implementação, porque cada uma delas implementou de um jeito. Diferente de uma variável estática, que era a mesma para todos os subelementos daquela classe. Ficou claro ou bem confuso? Ficou claro? Beleza. Construtores podem ser abstratos? Não. Por quê? Porque o abstrato ele não existe. Você está construindo, você está criando bagulho aí. Primeiro, fato simples. Se aquela classe não pode ser criada, ela não pode ter método abstrato. O construtor tem que ser implementado naquela classe. Não posso falar que não posso obrigar que uma classe, subclasse, tenha um construtor sem pensar. Eu nem sei quem é minha subclasse, entendeu? O construtor é da classe em questão. E essa classe tem que existir, então não poderia. Classes abstratas podem ter construtores? Aí é o inverso. Nesse caso, sim. Tem até aí uma dica. Qual que é a diferença da frase de construtores não podem ser abstratos para a frase classes abstratas têm construtores? A classe abstrata pode ter um construtor dentro dela, mas numa classe qualquer não pode ter um construtor abstrato. Tá, isso foi o que eu falei, mas o que significa isso? Porque o construtor em si não pode ser abstrato. Tipo assim, você pode ter a classe principal abstrata e dentro dela você pode criar o construtor normal de boa. Mas aí você não pode criar tipo uma classe normal ou uma classe abstrata, tanto faz, e dentro colocar o construtor abstrato. Dando um exemplo mais prático agora, é como se fosse o seguinte: a classe abstrata suco, ela pode ter um construtor que recebe uma fruta por parâmetro. Beleza? Ela não sabe qual fruta que é, mas ela pode ter um construtor que passa uma fruta por parâmetro. Mas ainda assim eu não posso criar a classe fruta. Desculpa, a classe suco. Agora, quando eu herdar fizer suco de laranja que estende suco, eu automaticamente ganho um construtor que passa uma fruta por parâmetro. Eu posso chamar esse construtor na minha subclasse. Tá? Além do fato de que toda e qualquer classe tem um construtor default, inclusive as classes abstratas. Métodos abstratos não podem ser privados, por quê? Se ele é abstrato, uma subclasse vai ter que implementar. Se ele é privado, a subclasse não tem acesso. Tá? Uma classe abstrata pode estender uma normal? Também pode. Eu posso pegar uma classe já concreta, classe suco de laranja, e criar uma classe abstrata suco de laranja gelado, alguma coisa, sei lá, ninguém tem uma pena aqui, mas sei lá, pensei em outra coisa. Tem a classe Go, que é uma classe de um carro, um modelo de carro com uma classe concreta, e abstrair para carro Go que voa, que eu teria que implementar os métodos de voar, de turbina, que eu não tenho ainda. Então eu posso pegar uma classe concreta e estender e transformar numa classe abstrata. Tá? Seguindo aqui alguns exemplos mais práticos. Então agora eu tenho a classe forma, ela tem dois métodos abstratos, que é desenhar e aumenta. Tá? Além da classe forma, olha só, que ela é abstrata, criou-se uma outra classe abstrata, polígono, que é um tipo de forma, porque círculo não é polígono, por exemplo, que ele estende forma, e um polígono tem um número de lados. Então, quando eu criar um polígono, eu tenho um conjunto, que ele é concreto, de uma classe abstrata, que eu passo o número de lados e guardo ali dentro. E eu tenho a função getLado, que retorna os lados, e a função pintar. Repare que a classe abstrata polígono, ela tem um construtor concreto e tem um método concreto, que é getLados, tem implementação. Só que a classe polígono tem um método abstrato pintar, e ainda ele deve, para a classe forma, os métodos abstratos desenhar e aumenta. Então, a primeira classe concreta que estender polígono, ele tem que
garantir que todos os contratos foram respeitados. O primeiro contrato é que, se ele é polígono, ele tem que ter a função pintar. Se ele é forma, ele também tem que ter a função desenhar e aumenta. Fica claro essa questão do contrato? Da responsabilidade que eu passo de uma para outra? Fica claro, fica claro. Seguindo. Quem não entende tem que avisar para não comer mosca, hein? Então Professor, volta Fica lá. no slide, por favor. Volta aí. Diga lá. Eu não entendi a diferença entre classe abstrata pura para uma classe abstrata. Vamos lá. Na verdade, uma classe abstrata pura, eu vou até já adiantar de uma vez o spoiler aqui da aula passada, que ele é uma interface. Uma classe abstrata pura é aquela que não tem nenhum tipo de implementação. Então a classe forma é uma classe abstrata pura. Ela tem dois métodos que eu tenho que implementar e ela não tem nenhuma implementação. Fica claro esse conceito de implementar um método? Sim. Então, essa classe forma poderia ser uma interface. Porque ela não fala nada como, ela só fala que tem que ter. No futuro ela vai virar uma interface. Tranquilo? Então ela é uma pura. A classe abstrata, ela tem os métodos, como esse método pintar que tem que ser implementado, mas ela acaba tendo alguma implementação. Ela tem um construtor, ela tem uma variável privada. Então não é verdade que uma classe abstrata ela seja uma classe completamente simples, sem nada, entendeu? Uhum. Tranquilo? Pelo menos a primeira pergunta, que é por que uma classe pode ser abstrata, pura ou não? Entendi. Então tá. Como eu falei, isso é uma primeira noção de classes abstratas, né? Seguindo aqui um pouquinho, na continuação, a classe concreta retângulo, ela estende polígono. Então ela tem um construtor vazio, mas olha quem que ela chamou? Super 4. Quem que é Super 4? Personados? Super 4 é o construtor da classe polígono. Então a classe polígono, olha só, ela tinha um construtor que recebia um inteiro que era um número de lados, não era assim? Então, quando eu criei o retângulo, eu chamei o construtor de polígono passando 4 lados por parâmetro. Então eu sei que meu polígono tem 4 lados. Entendido essa chamada aqui? Sim? Entendido. Não entendi não. Não, Alessio, isso aí me lembrou porque que o meu programa tava dando BO. É porque para chamar a superclasse tem que colocar o super, né, o construtor dela. Para você chamar o método superclasse, tem que chamar o super, senão... Eu tava chamando o nome da classe, tava bugando. Ah, entendi. Chamar é super e abre e fecha parênteses. Agora faz sentido. Não, é super no caso aí. Beleza? Sim, eu fiz isso. Então, continuando. Então, na verdade, quando eu faço chuva, eu estou chamando o construtor da classe polígono, tá? E esses métodos, desenhar, aumentar e pintar, que são métodos, eles são implementações dos contratos não atendidos pela classe polígono, como pintar, que vem da classe polígono, desenhar e aumentar, que vem da classe forma. Beleza? Se eu não tiver um desses 3 métodos, nem compila, porque ele vai dizer assim na mensagem do compilador: olha, a classe retângulo, que é uma classe concreta, não apresenta implementações para os métodos x, y, z. E como ele herda de polígono, ele obrigatoriamente tem que ter essas implementações. É um erro de compilação que vai aparecer aí para quem tentar ou esquecer. Belezinha? Continuando então. Nesse cenário, uma classe abstrata pura é quando eu possuo todos os métodos abstratos. Ela não possui nenhum método concreto e não possui atributos, ou seja, nada que seja estático, não tem nenhum tipo de atributo, ela é só funções. Quando eu tenho essa classe abstrata pura, eu posso até dizer que é uma classe abstrata pura, ela também é. Mas o correto é eu definir e mudar o nome dela para
interface. Tranquilo? Alguém saberia aí, por exemplo, para brincar um pouco, dizer qual seria uma diferença entre uma classe abstrata e uma interface? Sem ser de forma técnica. Entenderam a pergunta? Um exemplo de objeto da vida real que seria uma classe abstrata e um outro exemplo que seria uma interface? Um volante de um carro seria interface. Mas aí depende um pouco da situação. Eu vou ter que intervir para a gente melhorar esse conceito, porque ele é meio dúbio, tá? Vamos lá. O volante objeto, ele é concreto. Hã? A língua é uma interface? Vou resolver o carro e já volto aí na língua. Peraí, vamos lá. Você entende que eu falei que o volante, por si só, ele é concreto? A classe volante, ela existe. Você pode criar um volante e ele é um atributo de carro. Sim ou não? Sim. Nessa ótica, por que você diria... Agora, ele também pode ser um elemento de uma interface. Mas você prefere achar, nesse momento, que o volante ele é uma classe abstrata, uma interface? Em que contexto você tentaria justificar isso? Hã? Repete, por favor. Eu estou indagando, porque realmente é um conceito que eu até vou tirar saco, ele é abstrato. Então a gente tem que. É difícil, às vezes. Ele tá abstrato até demais pra mim. Então, mas ele é abstrato, só que ele é muito simples só depois que você entende o que está rolando, entendeu? Então é necessário bater, voltar, até você falar, agora sim está bem desenhado o que é, entendeu? Então eu vou repetir mais uma vez e a gente vai refletir um pouco sobre isso. A pergunta foi assim: num primeiro momento, eu perguntei um exemplo de classe abstrata e volante. De classe abstrata ou classe concreta. Aí foi dado... Alô? Ficou mudo. Acabou. Estão me ouvindo? Não, estamos sim. O Lon tá falando. Agora eu tô te ouvindo, Tamo agora aqui. metendo louco. Segura aí. Não, Que? Não, eu não escutei o cara não, velho. Ah, então limpa o ouvido. Então vamos lá, de novo. Mais uma vez. O que eu estou dizendo foi o seguinte. Aliás, vamos lá. A pergunta foi: um exemplo de que seja uma interface e de que seja uma classe concreta. Aí agora até fugiu o que foi que falou, mas foi dito que o volante seria uma interface, não foi isso? Eu não lembro quem falou. Sim, o Gustavo falou. Isso, beleza. Volante. Aí eu falei, vamos intervir, porque ele pode ser sim uma interface, mas às vezes não. Vamos lá. Volante, ele é um objeto concreto. Beleza? Porque o volante não é um objeto. Você pode anil o volante. O volante não é uma interface como objeto físico. Então, em uma certa ótica, eu vou dizer que o volante é uma classe concreta. Agora, no carro, o volante é a interface para dirigir o carro, não é assim? Concordo com essa frase? Concordo. Ok. Nesse caso em especial, então, nós vamos definir da seguinte forma. Na verdade, não é volante que é a interface. A interface que nós temos no carro é dirigir. O método, um carro é um objeto que a gente pode dirigir. Algumas vezes através de um volante. Mas eu posso dirigir um carro por controle remoto, não posso?
Pode. Sempre que nós falarmos de classes abstratas e interfaces, nós vamos definir algumas pequenas leis que, embora essas leis possam sim, algumas vezes falhar, tipo aquela situação que, se você seguir o conceito, raramente você erra. Você vai errar? Se você seguir ao pé da letra, vai. Mas acerta quase todas as vezes, tá? Interfaces são comportamentos. Comportamentos não têm atributo. O que é um comportamento? No português, na nossa vida. É uma forma de agir, não é assim? Isso. Sim, uma forma de agir. Então, forma de agir, no fundo, são funções. Você concorda que forma de agir não é atributo? Concordo. Forma de agir não Concordo, é atributo. Método. São métodos, isso. Nós vamos sempre ligar o conceito de interface a métodos não implementados. Porque, no fundo, é isso. Dizer que alguma coisa tem um comportamento calado significa que, de alguma forma, ele não gosta de emitir som, não é assim? Qual é essa forma? Não sei, porque cada método, cada objeto vai implementar essa interface de uma maneira diferente. Beleza isso aí? Bem, tecnicamente falando, o que eu quero deixar assim bem claro nessa situação é que as interfaces têm uma relação, no mínimo, muito íntima com a ideia de método. Uma classe, então, o que seria uma interface? É um conjunto de comportamentos, é um conjunto de funções que, para dizer que alguém respeita aquela interface, eu tenho que dizer que alguém implementa aquilo. Assim como no exemplo em questão, só para mostrar aqui, voltar um pouco o slide, se alguém for da classe forma, ele tem que obrigatoriamente fazer o quê? Implementar os métodos desenhar e aumentar. Não é assim? Estão perdidos ou estão seguindo? Sim, sim. Beleza. Neste caso, a classe forma, ela foi representada por uma classe abstrata. Mas uma classe abstrata que só tem métodos abstratos, ela respeita o conceito de quê? De interface. Se ele respeita o conceito de interface, eu poderia trocar esse nome de classe abstrata forma para interface forma. A partir do momento que eu tiver alguma implementação, eu não posso mais dizer que ele é uma classe abstrata. Que ele é uma interface. Por que polígono, então, não pode ser uma interface? E ele é representado corretamente como se fosse uma classe abstrata. Até fiquei na dúvida se eu falei certo, mas repetindo. Por que a classe polígono, que nesse caso é representado por uma classe abstrata, não pode ser uma interface? Repete a pergunta, por favor. Por que a classe abstrata polígono, que está aí presente na sua tela, neste caso, não pode ser uma interface? Não sei responder. Vamos responder. Alguém arrisca? Vamos lá. Do ponto de vista técnico, a resposta deveria ser fácil. Porque eu acabei de falar anteriormente que classes abstratas, interfaces, não podem ter métodos implementados, não podem ter um monte de coisa. E a classe polígono, ela tem, no mínimo, a função getLados implementada.
E ela tem até um atributo interno dela, que é o atributo lados. Beleza isso aí? Como eu tenho um atributo e tem métodos implementados, automaticamente isso nunca poderia ser uma interface. Até aí tranquilo? Porque isso é a parte técnica. Sim. Bem, continuando um pouco sobre essa discussão de alguma forma, eu tenho o outro ponto. Beleza, tecnicamente é fácil descobrir mesmo, porque está muito na cara que se ela tem esses dois atributos, ou tanto o método implementado quanto um atributo não estático, ela não é uma interface. Agora, por que na vida real polígono é uma classe abstrata e não uma interface? Qual é a definição de um polígono? Que tem 4 lados? Caralho! Vou chamar Não, é isso ele não. pra vocês, Esse hein? faz não, geometria. isso é o quadrado aí. Polígono é figura plana. Polígono tem 4 lados? Polígono tem 4 Não, lados não. quadrado, né? São figura plana. Polígono tem mais de 2 lados. Esse aí tá fazendo geometria bem. Vamos lá. Vamos pensar que um polígono é simplesmente uma forma geométrica Plana. que tem lados. Correto? Correto. É uma figura plana. Ou até, mas o círculo é uma figura plana, ele não é um polígono. Depende, se você tiver. Não. Se o limite de lados tender a infinito, ó. Aí você já sai com um polígono na mão, com um círculo na mão. No mundo discreto isso não é possível, né? Brincadeiras à parte, nós vamos chamar então de polígono qualquer figura geométrica ou uma forma que tenha lados. Lados significa mais de um, e esses lados são linhas conectadas, não é assim? E até me falhou a memória se os Sim, lados... são formados por segmentos. Isso, Vez de beleza. Segmentos de reta. Ok. Então, nesse cenário, por que eu vou dizer que polígono não é interface? Polígono é um comportamento? Não. Ou é? Pensa no português. É verdade? É correto dizer que polígono é um comportamento? Não. Eu não concordaria com essa frase. Porque polígono é uma figura, só que uma figura especial, que tem como característica, neste caso, o quê? Que ele tem que ter o que eu chamo de lados, ou segmentos de retas conectados. Não é assim? Sim. Beleza. Só por essa frase, você já sabe que ele é uma interface, você já tem uma forte tendência a saber que ele não é uma interface. Ele pode ser um objeto concreto ou um objeto abstrato. Como no meu software de geometria, eu sempre trabalho com formas que têm realmente formas visuais, eu parto do pressuposto que eu não posso ter uma forma do ponto de vista genérico. Porque se eu dissesse para você, Samuel, desenhe uma forma, o que ele vai desenhar? O Luan. Qualquer coisa. Qualquer coisa não Qualquer faz coisa. sentido. Entendeu? Então, nesse cenário, é porque isso a gente tem que imaginar um pouquinho. Pô, como assim, professor? Mas se pedir pra descer uma forma, pode ser qualquer coisa que é uma forma, não? É o mesmo exemplo que eu usei dentro do zoológico. Beleza. Se o seu software é um software de desenho geométrico, um Paint, faz sentido desenhar uma forma? Pessoal, acho que a pergunta foi um pouco confusa. Você tem um Paint. Aqui, ó. Ok? Aham. Um Inkscape, tá de exemplo. E aí eu tenho um objeto do tipo forma. E eu falo para você, desenha. O que você faz? Desenha o quê? Eu vou desenhar qualquer coisa, mas qualquer coisa serve? Vai funcionar no seu software?
Nesse caso, eu vou dar uma ilustração dizendo que talvez não, porque eu precisava que o desenhar fosse algo visual e cada objeto desenhado de um jeito. Hum, Entendeu mais ou menos aonde eu quis chegar neste exemplo? uhum, Então, eu não posso desenhar qualquer coisa, não vai funcionar. ok. Mas bem, tudo bem, é uma hipótese. Agora, se eu fosse fazer um software que não existisse quadrado, não existisse a forma geométrica específica, eu guardasse coisas num array, que pode ser lápis, sei lá, uma série de conceitos geométricos, lá naquele software, talvez eu tenha o objeto forma do ponto de vista não abstrato, porque naquele software não me interessa detalhes do objeto geométrico. O que me interessa é o tipo de forma, porque cada software abstrai de uma maneira diferente, e que melhor lhe agrada para o seu objetivo. O que eu falei ficou muito genérico ou também dá para pescar um pouco? Dá Tá. pra pescar um pouco. Deu, vai deu. Então, outro exemplo que eu dava muito é do zoológico. Se eu fazer um software que chama zoológico, é lógico que naquele software que chama zoológico, eu tenho cachorro, gato, cabra, o que diabo for, então a classe animal não faz sentido existir. Ela é uma classe abstrata para representar animais. Beleza? Agora, se eu falar, eu tenho um software que chama laboratório, e meu laboratório não está interessado nas especificações de cada animal. Animal é só mais um item guardado lá dentro. Então eu posso dizer que no meu laboratório, a minha definição de animal, ela até é concreta. Porque eu não preciso desse grau de detalhe aqui. Basta dizer que é um animal, já é suficiente para o meu software trabalhar. Fica claro assim ou não? Que a ideia de um tipo de implementação, se abstrata ou não, é dependente da solução do seu software. Para alguns softwares, aquele objeto pode ser uma interface. No outro, quando eu falo software, é a sua abstração. Na outra escolha de abstração, não, eu tenho que implementar aquele objeto porque ele é importante para mim. Ok? Ou ainda cada vez mais complexo? Tô quase pegando a ideia. Bem, vamos seguindo um pouco e vamos ver como é que a gente lida com isso, tá? De certa forma, então voltando aqui onde eu estava, voltando. Então, a ideia é que, aliás, deixa eu dar a primeira pergunta que começou o estudo, né? Se o volante é uma interface. Volante, ele é uma classe concreta. Se eu tiver um balde de objetos, de bagulho lá dentro, possivelmente eu posso ter como grande candidato a classe volante como objeto concreto. Tá? Agora, quando eu falo que o volante é uma interface, eu posso até dizer que volante é uma interface. Só que na frase, na ideia que eu estou falando para vocês, que acerta boa parte das vezes, onde uma interface é um comportamento, a palavra mais correta talvez fosse, não é o volante que é a interface, mas dirigir, talvez, através de um volante. Se eu quisesse que um carro tivesse obrigatoriamente um volante, talvez eu poderia definir uma classe carro que tivesse uma função que chamava getVolante. Porque se aquele carro não tem um volante e ninguém implementar um volante nele, ele vai retornar nulo. Isso vai criar provavelmente a inviabilidade dele ser um carro. Entendido o que eu falei ou também fica meio complexo, meio estranho? Deu mais ou menos. Se tivesse jeito de explicar de novo aí, ficou meio confuso pra mim. Vamos lá, não tem problema não. A dinâmica é:
Ah, mãe, Ah, Espanha. oi? Eu vou definir um carro, tá? E o carro ele tem uma interface de comunicação. Você diria que essa interface se chamaria volante? Ou seja, o carro para se um se Gol estende carro, ele tem obrigatoriamente que ter um objeto volante dentro dele? Sim. Então, eu vou dizer que carro não é uma interface. Ok. Ficou clara a primeira definição? Sim. Se eu falar que carro é alguma coisa que eu posso dirigir, frear, passar marcha, se eu falar que isso é um carro, agora eu posso dizer que isso é uma interface, correto? Porque não me interessa como que o carro vai ser dirigido, ele tem que ter isso, isso, isso e aquilo, Beleza. ok? Continuando a mesma pegada. Nesse cenário, eu falei que o carro, beleza, o carro ele é uma interface porque eu posso dirigir. Legal. Agora, se eu pegasse e dissesse que... Nossa, estava fazendo na minha cabeça, o exemplo fugiu. Coitados, fujão. Esqueci o exemplo. Fugiu. Tá, vamos ver se eu volto aqui, volto ao padrão e depois eu chego onde eu estava tentando ir de novo. Primeiro, então, diferenças possíveis entre interfaces e classes concretas e classes abstratas fica bem definido? Ou alguém acha que tem ainda uma dúvida muito séria sobre não saber dizer o que é uma interface, o que é uma classe e assim por diante? Acho que agora tá tranquilo. Tá. Dentro do nosso projeto de conta bancária, quem seria uma interface ali? Quem seria uma classe abstrata? Cri, cri. Tô pensando, professor, calma. No nosso trabalho de conta bancária que vocês estão implementando, quem seria um grande candidato à classe abstrata? Conta. Pronto. Inclusive eu já disse isso na aula passada. E pessoa. Pessoa, outra candidata a ser uma classe abstrata. Beleza. Ótimo. Quem poderia, será que vocês enxergam? É um pouco mais difícil, mas vocês enxergam quem seria uma possível interface? Aonde eu preciso de interface naquele... Tela. No Tela. Vue. É no View, é. A Mas palavra a gente tem a interface tela. ela é meio, a palavra interface ela é meio complexa, né? Mas se você falou que interface, que tela é interface, porque você lembrou da interface gráfica e a forma de comunicação, não é uma. Agora, uma boa justificativa que eu inclusive já disse em sala de, já reportei para vocês, não sei se ficou na memória, era o seguinte: um pacote ou um determinado tipo de objeto não se comunica com o outro através de uma interface de comunicação? E aí eu dei o exemplo no repositório que eu poderia unificar a forma com a qual qualquer repositório salva, busca, edita determinado elemento do repositório. E eu dei o exemplo que, não sei se vocês se recordam, o exemplo que eu usei foi mais ou menos o seguinte: olha, eu contratei o repositório de vetor, eu sou o chefe. Não gostei mais de vetor, agora eu vou contratar um repositório de lista. Faz sentido eu reescrever todo o meu fonte porque eu troquei o repositório? Não. Porque eu sou chefe e não quero me reescrever todo, só porque eu contratei um cara.
Então, uma possibilidade de interface é: eu que sou o chefe, só vou usar repositórios que respeitem uma determinada interface, que é usar os números de funções que eu quero usar. Por quê? Porque eu quero. Porque é mais fácil para mim. Isso fica claro ou ainda fica bastante confuso? Embora eu sei que deve estar confuso, devo melhorar isso aí um bocado. Vamos seguir um pouco aqui. Então, uma classe abstrata pura é quando possui métodos abstratos, ela não possui concretos nem estáticos, e Java oferece a palavra reservada interface, que ela é usada quando eu tenho uma classe abstrata pura. Então, chamaremos de interface aqui classes abstratas puras ou classes que só têm comportamentos, só contratos de implementação. E como já citei nessa aula, inclusive, é importante não confundir interface com interface com usuário. Tá? Embora tenha vários simbolismos análogos, assim, bem próximos. Então eu tenho a interface forma, repara que eu só mudei agora, em vez de abstract class forma, agora eu mudei para interface. Em vez de usar extends, eu usei agora o quê? Implements. Então o polígono implementa a interface forma e não estende, porque eu não posso estender uma interface. A palavra estender significa pegar os comportamentos de uma classe e fazer mais. Mas se uma classe não tem comportamento, não posso estender. Eu vou criar e vou respeitar as interfaces colocadas pela classe forma. Então eu vou implementar os métodos de forma. Eu ainda digo que implementos tem um conceito muito próximo de contrato. O polígono assina um contrato para que faça tudo que uma forma diz que ela tem que ter. Indo ou problemas aí? Estão indo, né? Tá meio Tá indo. embaçado, mas estão indo. Embaçado, mas tá indo. Então repare que eu tenho, olha só, vamos voltar aqui agora. Eu tenho a classe, voltando aqui. Eu tenho a classe forma, eu tenho a classe abstract polígono, ela tem lados, e aí eu tenho o método pintar, eu vou ter que estender polígono, como por exemplo quadrado e círculo. Ó, quadrado. E fazer o polígono, mas eu posso ter uma classe forma que é uma linha, a linha não vem de polígono, e eu falo que linha tem os métodos xy, x1, y2, x1, x2, y2, que definem a reta, e aí eu posso fazer a função implementar e desenhar, tendo nada a ver com polígono, mas dizendo que ele tem as funções desenhar e aumentar. Tá? Então, tudo é público numa interface, é obrigatório. Métodos definidos em interface são automaticamente públicos e abstratos, automaticamente. E aí então eu tenho a interface forma. Se eu falar que interface forma int x igual a 10 e pode desenhar, é a mesma coisa que escrever interface forma public static int x igual a 10, public abstract void desenhar. Se você não escrever, o Java coloca sozinho e é sempre dessa forma. Não tem privado numa interface, tudo é público. Ok isso aí? Seguindo. Então, alguns erros bem comuns que você pode talvez sofrer, nesse caso é o exemplo, olha, eu tenho lá interface forma, tem que ter um void desenhar e um void aumentar, tá? Repare que o método desenhar, embora não esteja escrito ali, ele é público, correto? Porque eu acabei de dizer, se não colocar, ele é público e sempre vai ser público. Se eu não colocar o public na frente do void desenhar que está aqui, ele vira protegido, não é assim? Então, eu estou reduzindo a permissão dele, o que é proibido. Se na interface não preciso colocar, na classe que eu implemento sou obrigado a colocar. Então, eu não posso nem reduzir tendo nada, nem colocando privado, porque todo mundo que tem forma, o método desenhar e aumentar, eles são públicos. Claro esse exemplo? Claro. Se eu colocasse aqui que a classe linha fosse private aumentar, ia dar errado, porque toda forma tem o método aumentar, eu pus como private vai dar errado.
E aí, por que na verdade eu tenho a proposta de uma interface? Vocês concordam com essa forma aí de organizar as minhas classes? Eu tenho a classe forma, nesse caso ela é uma interface. Eu tenho que ela herda de polígono, polígono herda de retângulo e quadrado, quadrado herda de retângulo. Eu tenho linha que herda de forma. E texto vai herdar de quem? O texto, concorda que texto não é uma forma? Concordo. Mas para o meu for funcionar e ficar mais fácil no meu software caminhar, não seria legal que texto tivesse o método desenhar e aumentar? Então, é simples a vida do meu software. Todo Sim. mundo que tornaria pelo menos mais simples. Sim, sim. Então, o que acontece nesse caso? Qual que é a minha solução? Porque quem tem desenhar é forma. E texto não é uma forma. Então eu não posso herdar. Eu não posso falar que texto herda de forma. Qual alguém sabe brincar e sugerir uma possível solução do ponto de vista de objetos? Repare que ele nem está falando de Java, né? Está falando de objeto. Qual a possível solução nós teríamos para este caso? Ninguém arrisca? Uma possível solução para esses objetos aí? Eu quero fazer com que texto também desenhe e aumente. Que pessoal sem criatividade. E aí, negada? Ninguém mesmo? Bem, não peguei aqui a tarde inteira, né? Mas vamos lá. Beleza. Linha é uma forma, polígono é uma forma. Eu queria que texto pudesse ser desenhado na tela, não é isso que eu espero? Desenhar é uma classe abstrata ou ele é uma ideia de um comportamento? Desenhar um comportamento. Comportamento, é. Desenhar um Comportamento. comportamento. E hoje é um comportamento que está preso por uma escolha minha, mas ele está preso na classe forma, não é assim? Isso. Sim. Só que tem outras coisas no mundo que podem ser desenháveis além de forma, como é o caso de texto. Não é verdade o que eu estou dizendo? Ok. Assim. Então, uma primeira alternativa que eu poderia propor seria o seguinte, olha, o que eu queria fazer é esse negócio. Eu queria que o aplicativo desenho recebesse um vetor de formas, incluindo texto, e que desenhasse tudo. A primeira forma idiota, eu faço, beleza, então eu faço um vetor de forma e um vetor de texto. Aí eu desenho todas as formas, depois todos os textos. Até funciona, eu acho que funciona. Mas o legal é que desenhar é um comportamento. Então eu poderia pegar um vetor de formas e desenhar todo mundo. Porque é desejável que o texto também fosse desenhável. O comportamento era para ser igual. Desenhar e escrever, nesse caso, seria parecido. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu não posso simplesmente falar que texto herda de forma. Seria uma puta gambiarra como isso aqui, né? Porque não funciona. Sim. Funciona. Vai funcionar, mas não tá certo, porque não é uma forma. Texto não é uma forma. Então, olha só. Criou-se uma
interface que chama renderizável. Renderizável é um nome bonito para desenhar. Renderizar é desenhar alguma coisa na tela. Beleza? Então, essa interface renderizável ela é uma interface. Ele herda ou implementa renderizável. Só que forma tem o método desenhar, não é assim? Então, provavelmente, vamos fazer que quando eu renderizar chama quem? Desenhar. Mas a forma vai ter que ter a função renderizar. Nem que seja para chamar ela, simplesmente chamar a subfunção desenhar. Ok? E texto também pode agora herdar interface. Inclusive eu mantenho o nome certo, porque o texto tem escrever. Só que provavelmente eu vou ter uma função que ela chama renderizar e ela chama internamente quem? A função escrever. Só que agora o meu aplicativo de desenho ele tem um array de renderizáveis, que eu posso pôr tanto forma quanto texto, chamar a função renderizar, que eu garanto que vai funcionar para todo mundo. E eu não desrespeitei a hierarquia conceitual de objetos. Confuso ou faz sentido o que eu falei? Faz sentido, de certa forma. Alguém não sacou muito bem aí? Tá indo? Posso seguir? Pode. Tá, beleza. Nesse sentido, eu vou ficar, olha só, que a classe forma, ela implementa renderizável. Só que forma agora passa a ser uma classe abstrata. Porque qual que é a implementação da função renderizável de forma? Ele chama a função desenhar, que é abstrato aqui na forma. Porque a forma está cá, abstract, void, desenhar. E eu falo renderizar, chamar desenhar. Só que desenhar não existe em forma. Mas eu garanto que quem estender forma implementa a função o quê? Desenhar. Hã? Fica definido assim ou não? Porque a observação de agora é que a classe forma, ela não vira uma interface, ela vira uma classe abstrata. Ela tem aqui, está meio comentado aqui, mas ela vai ter lá, public, abstract, desenhar. Aí eu faço uma função concreta na classe forma, que chama a função abstrata desenhar. Assim como o texto, vai ter que ter a função desenhar, que chama quem? A função escrever. Mas alguém vai definir a função escrever. Aliás, vou voltar aqui antes. Tranquilo isso aí ou não? Na contrapartida, para complementar e confundir mais a cabeça de vocês, se eu não quisesse dizer que forma é uma classe abstrata, como eu fiz aqui agora, dizendo que a função renderizar chama a desenhar, eu teria a opção de dizer que forma é uma interface. Só que todos os métodos todas as classes que herdam de forma teriam que implementar renderizar. Provavelmente chamando a função desenhar, que eu já fiz anteriormente. Ou então, eu deleto a função desenhar e passo a falar que o objeto é renderizável e não desenhável, apenas como nome de função. E aí? Hã? Me explica esse renderizável de novo. Desenhar, gente, é uma palavra em português que a gente pensa desenhando alguma coisa no papel, correto? É o que a gente chamaria. Renderizar é um jargão da computação que é para renderizar alguma coisa na tela. Vocês estão vendo neste momento, vocês estão vendo a minha aula sendo renderizável na tela do computador. Então, renderizável não é uma coisa ligada à forma, é uma coisa ligada à computação que é para colocar na tela. Ficou tranquilo isso aí? Beleza. Lá. Ok? Beleza. Então, forma é renderizável ou forma é desenhável? A forma é desenhável, né?
Desenhável, porque a palavra, do ponto de vista correto, assim, mais mnemônico do português, desenhar é mais legal. Assim como um texto, ele é desenhável, ele é escrito ou ele é renderizável? Escrito. Escrito. Então, quando eu faço o objeto texto, talvez faça mais sentido, sim, existir um método escrever. Porque se você fizer um new texto, você vai procurar pelo método escrever, não pelo método renderizar. Fica clara a ideia do objeto sozinho? Fica. Beleza. Só que eu estou fazendo um software de desenho de coisas na tela. É um Paint. E aí eu quero que os meus elementos sejam desenháveis na tela. Só que forma é desenhável e escrever é desenhável. É desenhar da forma do texto. Bem? Aí, o que vai acontecer? No fundo, como é um software, agora eu quero que os meus objetos sejam renderizáveis. E não só desenháveis, porque eu preciso de desenháveis na tela. Entendeu? Não, tipo. Não, entendi. Aí não vai ser desenhado e vai só aparecer? Tipo isso? Não, do ponto de vista. Eu estou discutindo um ponto de vista conceitual, Luan. Tipo assim, no fundo a gente sabe que é tudo a mesma coisa. Sim. Pronto. O texto, pô, se eu falar a palavra texto. Ah, um texto é renderizável, desenhado ou escrito? Todo mundo vai responder, escrito, que é muito mais correto para o nosso mundo de objetos. Então, o certo é que a classe texto tenha um método escrever. Beleza? Tranquilo. Aí, se eu falar agora, agora, vocês não sabem essa resposta, mas eu daria essa resposta. Como professor de computação gráfica, como alguém que conhece um pouco mais de software, se eu dissesse para vocês, olha, mas um elemento, quando eu estou num software, ele é desenhável ou ele é renderizável? Aí eu vou te responder, é renderizado. Sim. Entendeu? Sim. É renderizado. Aí, qual que chega na última situação? A última situação é a seguinte. Tecnicamente falando, eu estou num software de desenho. Eu estou num software de desenho. Então, eu não quero eu não quero desenhar. Desculpa, eu sou um software que desenha na tela. Então, o método correto para esse software não é desenha e nem escreve. É renderiza. Correto? Aham. Então, das duas opções eu tenho. Ou eu vou ter lá, não mexer com nada disso. Aliás, primeira forma, eu renomeio forma e texto e chamo de renderizar. Vai funcionar. Concorda? Eu posso falar que forma é renderizar em vez de desenhar. Porque a gente está sabendo que é a mesma coisa. Só que no nosso mundo, se eu fizer isso, você vai xingar, né? Sim. Se você pegar o seu software e falar, new forma. Como é que eu desenho? Tem que um monte de nome estranho, velho. Você não vai lembrar de renderizar. Então, o que eu faço? Não, cara, eu faço o seguinte, mantém forma como tá, mantém texto como tá, porque é o certo. E como eu vou usar nesse software, eu vou dizer que essas classes formas e texto, elas implementam uma interface que é renderizar. Porque no meu software eu tenho que ter elementos que são renderizáveis, que eu posso desenhá-los na tela. Então eu vou falar que forma implementa a interface renderizável. Eu tenho que pôr mais um método, além de desenhar. Aham. Só que, se eu disser que a classe forma é uma classe abstrata, como já era antes, e ele implementa renderizável, eu tenho a primeira opção. Olha, forma implementa renderizável. Já vou implementar renderizável na própria classe forma, que é abstrata. Só que eu já sei também que não importa qual que é a classe filha de forma. Todos renderizar, no fundo, é quem? O forma. Chamar desenhar. Isso. Então eu já faço essa implementação na forma. E as minhas subclasses vão só implementar desenhar. Ok? Acho que sim. Então, assim como eu te disse que na próxima situação, eu poderia não fazer isso, deixar a forma como uma classe interface. Aí quem implementa interface, forma, teria que implementar também a função que? Renderizar. E eu delego para cada filho implementar como quiser.
São só alternativas. Entendi. Tranquilo? Entendi. Beleza. Vocês vão sempre perceber que tem milhões de formas de implementar um software. A gente tem que escolher aquela que melhor se encaixa no nosso contexto, como a gente sabe fazer. Mas tem sempre milhões de alternativas. Não tem alternativa certa. As duas estão certas nesse caso. As duas têm justificativas. O programador escolhe aquela que melhor se encaixa na forma dele trabalhar. Entendeu? Então, se eu fizer agora renderizável, olha como é que fica meu software. Eu não tenho mais um vetor de formas ou um vetor de texto. Eu tenho um vetor de interface renderizável. E eu mando todo mundo renderizar. E cada um renderiza como quiser. Entendi. Eu, como aplicativo de desenho, é muito mais simples, não é assim? Não, Então, sim. vocês vão entender que uma interface é como se fosse um contrato. É uma assinatura que você implementa aquele cara. Eu ou os meus filhos, obrigatoriamente, têm que implementar aquela função. Lá em C++, tem um arquivo chamado .h, que no fundo tem a mesma função indireta, mas lá não é uma interface, mas funciona como se fosse. Então, tecnicamente, é um contrato que eu assino para implementar. Todo mundo, se eu herdar uma interface, se eu for uma classe abstrata e não implementar as funções, obrigatoriamente meu filho tem que implementar. Mas é garantido que a primeira classe concreta da hierarquia tenha todos os métodos abstratos daí para cima. Então, e esse caso aí, que eu falo de herança múltipla, o que é uma caixa de texto? Do Word, né? É uma caixinha que ele é uma forma, que é um polígono quadrado, geralmente com texto dentro, não é assim? Aham. Será que é legal fazer aqui uma caixa de texto herda de triângulo e herda de texto? Acho que não. Ferrou, não ferrou? Se eu chamar renderizar, vai renderizar o quê? Renderizaria. Não se sabe, né? Não sei. Porque texto tem uma função renderizar, que, por exemplo, é a função escrever. E forma tem a função renderizar, que no fundo, vamos supor que fosse desenhar. Então, caixa de texto, renderizar ia renderizar o quê? Ele escolheu uma das duas ou não ia nenhuma? Este é o problema de herança múltipla. Esse é um grande problema de herança múltipla, que cria muita ambiguidade, entendeu? Aham. Aí tem como que separa os dois? Não, em Java é proibido. Você não pode fazer isso. Em C++, por exemplo, que pode, ele executa os dois na ordem que você estendeu. Então, se fizer caixa de texto, extend retângulo, extend texto, ele roda primeiro o do retângulo e depois o do texto. Depois o texto. Se eu fizer extend texto, vírgula, retângulo, ele roda o texto primeiro. E no Java? No Java não tem, não pode fazer. Entendi. Eu vou dar outra solução, mas porque esse tipo de herança múltipla, ela é muito legal, ela é prática. Tem hora que faz uma falta enorme para quem está programando, só que ela cria tantos problemas que a linguagem escolheu não implementar. Entendeu? Outras têm. Cada uma de um jeito, cada uma com a sua regra e cada um da maneira que lhe convém. A linguagem define isso e pronto. Beleza? Beleza. Agora, quando tem isso aí, cara, isso é um canivete suíço gigantesco. Quebra um galho violento ter uma herança múltipla. Então você fica chateado de não ter. Só que tem vários outros momentos que tem uma confusão enorme. Então o Java escolheu não ter. É triste. Achei que tinha. Não, não tem. Tem uma gambiarra, que eu vou mostrar até agora, que é a interface, entendeu? Entendi. Tô suave. Então, nesse caso, em vez de falar que caixa de texto é herda de polígono e herda de texto, olha o que pode ser feito. Mudou muito aqui a bagunça, né? Ó, caixa de texto, ele herda de quem? De texto. De texto. Só que dentro dele tem o quê? Um retângulo. Que herda de forma, que herda de polígono, que herda de forma. Entendeu? Aham. Só que aí eu posso dizer que caixa de texto implementa renderizável.
Olha só, forma não é uma classe. Desculpa, rapidinho. Forma, nesse caso aqui, é uma interface, olha. Ele não chama de desenhar mais, não, agora chama de renderizar. Então, caixa de texto tem um retângulo e implementa forma. Então, caixa de texto, ele é um texto que tem que ter a função renderizar, só que dentro dele tem o quê? Um retângulo. Retângulo. Então, quando eu crio uma caixa de texto, eu vou lá e crio um retângulo lá dentro. E quando eu mando renderizar, eu digo, não, você redesenha a caixa e depois escreve o texto. Aham. É a melhor solução? Não, é uma solução para não ter que fazer herança múltipla. Tem outro jeito também? Tem um camalhão de alternativa. Ah, não, ok. Vou dar outro exemplo. Eu poderia dizer, é meio complexo no seguinte sentido. E um carro-avião? Ele vai ter um avião dentro dele? Não. Pode ser que você escolha. Como tem herança múltipla, você fala, cara, então ele é um carro. E dentro dele você coloca um avião. E quando você quer, você chama alguma coisa de avião dentro dele, entendeu? Aham. Ou você pode inverter, não, ele é um avião. Mas em alguns momentos chama métodos de carro, mas eu ponho um carro dentro dele. É uma gambiarra também, porque eu não faço de ter um carro-avião ter um carro dentro dele. Mas são opções de implementação. Mas a múltipla não poderia ter. Entendeu? Sim. Opa. Desmutei. Vamos lá. Seguinte. Uma coisa interessante que Java tem várias interfaces. Vocês já implementaram a classe Serializable. Que Serializable, embora você esteja em implements, você implementa função nenhuma. Porque Serializable não precisa de função para implementar, é um marcador importante. Mas outra função bem interessante é o compare to. Se eu quiser saber se um objeto é menor do que o outro, tem uma interface chamada comparable. E toda vez que eu tiver algum objeto que implementa comparable, que quer fazer o método compare to, eu posso comparar coisas dentro de coleções. O que é fazer o método compare to? Ele tem uma escrita que diz, se um for igual ao outro, ele é igual a zero, se for menor, é menor que zero, se for maior, maior que zero. É uma função que você tem que implementar para você definir que aquele objeto é comparable. Para que serve? Por que eu implementaria comparable? Alguém sabe chutar uma hipótese? No chute mesmo? Pois é, ela tá me cobrando um retorno e eu preciso responder pra ela. Enviei e-mail pra vocês no dia 20. Não. Dia 5. Tem um negócio aí. Pode ser que você vai, sei lá, examinar uma conta com o número de pessoas, e aí você vai ver se tem uma conta para cada pessoa, algo assim. Suponha que você queira fazer uma função que seu vetor de conta seja ordenada por ordem. Uma conta, não necessariamente você sabe que é por causa de número, né? Mas se quisesse guardar de forma ordenada o vetor de pessoas. Como é que você ordena as pessoas? Ordem alfabética? Não, mas essa escolha é sua. Eu queria pelo CPF, por exemplo. Você concorda Pode que ser cada também. um poderia implementar e ordenar de acordo com a sua bem escolha? Pode. Então, assim como os outros métodos que eu citei, como hashcode, equals, se eu tiver aqui um objeto em algum momento do software, é interessante que ele seja comparável com outro objeto por algum motivo, eu deveria fazer com que meu objeto em Java implemente a class comparable e tenha o método compare to. Porque todo mundo que mexe com Java, se o cara que fez o objeto quis comparar ele com alguma coisa por algum motivo, ele implementa isso aqui e todo mundo já sabe que é o método padrão. Mas se o cara não quis pensar nisso, ele não tem esse método. Então não implementa o compare to, nem comparable, por exemplo. Isso fica claro? É mais ou menos o seguinte.
Ah, como é que eu sei que uma pessoa é maior do que outra? Na minha ordenação. Aí você faz a classe pessoa e faz uma função que é menor e uma função que se chama maior. E uma função que chama comparar. Qual que é o problema? É que comparar objetos é tão comum, que todo mundo procura essa função em algum momento da vida. Aí o Samuel chamou de comparar, o Luan chamou de quero saber se é maior. Aí veio lá o Hugo e falou, quero saber se é menor que. O que o Java fez? Olha, tem uma interface, chama comparable, só tem uma função. Todo mundo no Java que quiser pensar em comparar, se quiser manter a ordem do mundo, implementa esse cara e usa a função compare to. Porque qualquer pessoa, qualquer objeto em Java, se eu quiser comparar, essa função vai estar disponível se é que é para ela estar disponível. Quem não usou ela é porque não sabe programar em Java. Porque não sabe que tem padrão para tudo. Hã? Hã? Todo mundo entendeu ou ficou muito complexo de novo? Dá uma explicada de novo, hein? Vamos lá. Comparar coisas é uma coisa... Aliás, eu vou desfazer, tá? Equals. Todo mundo concorda que todo objeto, o equals, é super importante porque você usa isso a todo momento, concorda? Sim. Ok. Equals é mais importante do que comparar? Não sei. Bem, intuitivamente podemos pensar que você mais verifica se um é igual do que ficar comparando se um é menor que o outro, concorda? Tá. Correto. Então o Java escolheu, é uma escolha, porque tem várias respostas. Ele escolheu o seguinte, olha, o equals é obrigatório, todo mundo tem que ter. Mas o compare, algumas classes apenas usam compare, em algumas situações. Então o compare eu vou deixar opcional. Não tem compare no object, não tem compare. Só que é o seguinte, apesar de o object não ter compare, eu uso compare em um monte de lugar. E para evitar que todo mundo, cada um chame uma função compare com o nome que quer, do jeito que quer, no samba do crioulo doido, eu vou definir uma interface padrão da linguagem, nesse caso, a linguagem criou uma interface como comparable, e diz, olha, todo mundo que programa em Java, se quiser fazer com que o objeto dele é comparável, eu aconselho a seguir essa interface aqui. Se você quiser fazer de outro jeito, faça. Mas se você fizer desse jeito, todo o mundo, todas as classes que utilizam, vão procurar por esse método, e não esse que tem um nome esquisito que você acabou de inventar. Então, se você quiser comparar pessoas com outra pessoa, se você quiser fazer uma função chamada compare, você pode. Mas o ideal é que você implemente exatamente a mesma função que todo mundo use. Deu na mesma ou mudou alguma coisa? Alessio, Diga. só fazer uma pergunta meio avulsa. É possível um objeto ter contrato com duas interfaces? Não, né? Sim, com certeza. Não é permitido herança múltipla, mas é permitido múltiplas heranças de interface. Eu não posso estender mais de um objeto, mas eu posso implementar um monte. Por quê? Porque não tem ambiguidade nenhuma. Entendeu? Porque vamos supor, Entendi. se as duas interfaces têm o mesmo nome de objeto, as mesmas assinatura, beleza, vou implementar somente uma vez, eles têm a mesma assinatura. Mas não há ambiguidade quando eu fizer essa herança. Seguindo aqui. Então, sim, com certeza vai acontecer de a gente implementar mais de uma interface. Então, esse é só um exemplo da interface comparable, que é uma interface de Java.
onde eu fiz uma função valor, podia ser pessoa, e que ele implementa a função comparable para ver o que acontece. Não vem muito aqui ao caso, mas... tá, um exemplo interessante. Vocês já perceberam que você pode usar vetorzinho, não pode? Todo mundo usou vetorzinho aí no trabalhinho em algum momento, não usou? Se não usou, eu acho que deve ter usado em algum momento, né? Tem uma função pronta que chama aqui, olha, arrays.sort. É uma função estática da classe array. Do ponto de vista de português, o que a função arrays.sort faz? Ordena, não é assim? Opa! Isso, não é assim? Isso. Agora, como é que ela vai ordenar se ela não sabe ordenar? Como é que ela vai ordenar pessoas? Ela não sabe, não é assim? Ué. Então, aí é só um exemplo que Java tem a função sort, que facilita muito. Só que quando ele faz a função sort, ele assume que aquele objeto implementa a interface o quê? Comparable. Então, se você implementar comparable, e eu quiser ordenar um array de um determinado objeto, é só chamar array sort. Se ele não tiver comparable, vai sair tudo bagunçado. Então, quando você implementa comparable, você pode automaticamente utilizar uma série de coisas relevantes que a própria linguagem te fornece. Sim ou não? Pode crer. É um facilitador desde que você utilize as interfaces corretas. E esse é só um exemplo. Então, se eu quisesse suponha que você queira ordenar um vetor em qualquer software que você fez no passado. Em Java, por exemplo, tá? Você concorda que ou você faz um for que localize e procura o camarada para ordenar e localizar, ou você pode simplesmente chamar array sort. Para isso, basta implementar comparable no objeto e você tem que ficar fazendo isso em um monte de lugar diferente. Isso aí. Beleza? Então, tá. Isso é só um exemplo de como que isso aí funcionaria. Bem, seguindo aqui um pouquinho desse exemplo de implementar comparable. Aliás, eu acho que não vou falar de RTTI agora não. Deixa eu ver. Tá. Bem, eu vou deixar para falar um pouco de RTT, que é dar um caching na sequência. Porque o nosso tempo de aula já está encerrado praticamente, né? A princípio você tem aula de SDC logo na sequência, a maioria de vocês. Em um primeiro momento, estava tão interessante que ninguém nem viu o horário passado, foi assim? O pior que eu nem vi, velho. Não, passou rapidinho. Então vamos lá. De certa forma, o que eu te falar isso aqui é por hoje. Vocês vão ter que implementar esse tipo de coisa. Já está pedindo que algumas coisas disso aí estejam nas atividades 6 e vamos ter a 7 na sequência. Tá? Espero que vocês estejam fazendo direitinho. Eu vou parar a gravação. Já vou parar agora, porque já meio que encerrou, né? Que é a aula em si. Eu acho que a última eu não coloquei online, né? Vou até ver se eu coloquei, se eu esqueci.